1 Coríntios capítulo 14. Versículo 1. Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também intérprete para que a igreja receba edificação. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Versículo 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Versículo 8. Porque, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar? Versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Versículo 11. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Versículo 14. Porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Versículo 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Versículo 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Versículo 21. Está escrito na lei, e por gente de outras línguas, e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Versículo 24. Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Versículo 25. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Versículo 27. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Versículo 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 30. Mas, se a outro, que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. Versículo 32.
e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Versículo 35. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Versículo 38. Mas, se alguém ignora isto, que ignore. Versículo 39. Portanto, irmãos, procurai, com zelo, profetizar, e não proibais falar línguas. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente com ordem.